Aí, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, estão se virando bem nessas aulas online? A gente vai para mais uma videoconferência agora, né? Tenho certeza que estão se dando bem, uai. Nasceram sem falar, agora estão falando, nasceram sem andar, agora estão andando, né? A gente vai se virando aí, tá joia? E a cada dia que passa, a gente está se aproximando mais da nossa realidade, tá? A gente vai falar hoje sobre as variáveis biomecânicas da musculação. Tá joia? Eu vou abrir aqui os slides para vocês. Ele fala sobre as variáveis biomecânicas da musculação. Estamos progredindo, né? Já analisamos as variáveis fisiológicas, agora estamos vendo as variáveis biomecânicas, depois vamos falar sobre as psicológicas. Hoje, falando sobre as variáveis biomecânicas da musculação. Tá? Então, qual seria o objetivo do estudo da biomecânica ou da cinesiologia? Analisar o movimento humano. Qual que é a diferença entre os dois, esses dois nomes aí, né? Então vocês podem estar alinhando aí com a gravura, tá? A biomecânica, ela seria o funcionamento, ela está analisando o funcionamento dos seres vivos. Avalia o movimento e o efeito da força de cada movimento. Então, quando você for ver biomecânica, você vai ver uma flechinha para cá, alfa para cá, molinha para cá. Então, isso aí o efeito de cada força do movimento. Vai ver o efeito da gravidade, né, onde é que vai ter algumas fórmulas aí para estar analisando também essa biomecânica, tá? Então é uma análise qualitativa, onde é que ele vai tentar descrever o movimento, e também é uma abordagem quantitativa, onde a medida das variáveis envolvidas, onde é que isso, ou isso, mais isso, tá? Então essa seria a biomecânica. Com um exemplo, né, seria entender os padrões da lesão. Por exemplo, um programa de exercício físico fisioterápico. Tá? Então, a biomecânica ela auxilia também nesse fato aí. Tá? Agora, a cinesiologia seria a análise dos movimentos, tá? Onde tem qual que é a fonte, qual que é as suas características. Tá? Então, aqui nessa aula, a gente vai falar um pouquinho de biomecânica, um pouquinho de cinesiologia. Tá? A cinesiologia é o estudo científico da anatomia, fisiologia, psicologia e a mecânica do movimento. Ela envolve o sistema músculo-esquelético e tem a eficiência e vai ver qual que seria a eficiência dos movimentos. Tá? Então, as ações nas articulações, seja ela qual for, tá? E dos músculos durante os movimentos simples ou movimentos complexos. Já nas análises qualitativas, ela faz análises qualitativas, onde que é feita a observação, onde é detalhado, é feita uma identificação, tá? Seria uma análise mais qualitativa da cinesiologia. Cinemática e cinética também são palavras que vocês vão ter que se familiarizar. A cinemática, ela é envolvida de acordo com a característica do movimento. Perspectiva espacial e temporal, sem referência de forças que causam movimento. Então, seria só uma perspectiva espacial, temporal, tá? Onde há o espaço, o tempo, a altura, a distância, a velocidade e a aceleração. Tá? Então, essa gravura aqui, ela se condiz aí com a cinemática do movimento. Tá? Ela é menos comum, ela pode ser invasiva muitas vezes, tá? Alguns métodos aí que a gente vai estar analisando da cinemática, né? Na verdade, vamos só comentar sobre eles. Onde que envolve a fluoroscopia, ressonância magnética, dispositivos de fixação externa. Tá? Agora, já a cinética, que é comparado com essa gravura aqui, ela avalia as forças que agem sobre um sistema. O sistema define as forças, tanto internas quanto externas, que provocam o movimento. Tá? Então, esse é o objetivo da cinética. Ela procura ver as forças, tanto mecânica quanto humana, atuantes no corpo. Ela é menos comum, desculpa, ela é mais comum por causa que ela é menos invasiva da cinética. Tá? Então, por exemplo, plataformas de força, palmilhas, eletromiógrafo, tapetes de pressão são utilizados aí na cinética. Então vamos lá.
A análise da marcha, ela pode ser analisada aí pela videogrametria. Videogrametria, o que seria isso? A metodologia biomecânica que se destina à obtenção de variáveis cinemáticas, tá? Para a descrição de posições ou movimentos no espaço. Esse tipo de aplicação da fotografia à biomecânica, beleza? Então, por exemplo, vai analisar aí, né, no escuro, colocar objetos fluorescentes, onde é que vai estar analisando essa cinemática, tá? Onde é que vai ver vários pontos aí da videogrametria. Já a eletromiografia, tá, também é um exemplo de uma forma que é bastante utilizada, principalmente em estudos científicos, já seriam para captar sinais de músculos profundos, onde tem eletrodos de profundidade, tá? Seria essa gravura aqui, se eu for fazer análise eletromiografia. Mas também temos análise eletromiográfica, onde é que ela é superficial, onde é que ela não é invasiva, onde é colocado eletrodos de superfície, né? Colados, né, no ambiente na superfície da pele da pessoa, onde esse daqui é um eletrodo mais de superfície. Então, o que a eletromiografia pretende fazer, tanto de profundidade quanto superficial? É um somatório de todos os potenciais de ação, lembra que estudamos aqui que é o potencial de ação, né, na variável fisiológica, no sistema nervoso, existentes num determinado instante. Né? Então, são os potenciais de ação, ele vê lá os impulsos, né? E aonde onde ele verifica, né, o sinal, a frequência e o tempo. Por exemplo, é melhor fazer exemplos assim que tem de estudos aí com a eletromiografia. É melhor fazer supino reto ou supino inclinado, supino reto ou crucifixo reto, tá? Então isso aí, então essa seria a análise de eletromiografia para ver aonde que tem mais um sinal maior, uma frequência maior. Também ela verifica o tempo, né, do exercício, da ação muscular no exercício. Tá? Então, vamos falar hoje sobre as variáveis biomecânicas que influenciam a força muscular. É claro, gente, não é em uma aula, tá, que vamos aí, por exemplo, finalizar nas análises as variáveis biomecânicas. Tá? Então, hoje, vamos ver análise do movimento, vamos falar dos movimentos articulares e da disposição da fibra no ventre muscular. Tá? O ângulo da articulação, braços alavancados, torque, vantagem mecânica, a gente vai analisar mais na próxima aula, beleza? Então, assim, a movimentação humana, ela é uma combinação dos movimentos lineares e angular, tá? Então aí, vamos pegar essa gravura aqui, o movimento linear e o movimento angular. O movimento linear, né, vocês podem ver aqui, tá? Vamos pegar esse pontinho azul aqui, ó. O movimento linear seria a movimentação uniforme do sistema, no qual todas as partes movem-se na mesma direção e na mesma velocidade. Então, eu estou aqui, cheguei aqui, foi um movimento linear. Né? O movimento retilíneo, ou ele pode ser curvilíneo também, né? Você está andando em linha reta ou pode andar em linha curva, né? Então, mas isso aí, na verdade, é um movimento linear. Mas também na biomecânica, a gente analisa o movimento angular, onde é que seria a rotação de uma linha central imaginária. Por exemplo, vamos pensar aqui, o movimento angular. É uma linha central imaginária, beleza? Estou fazendo movimento linear, só que em paralelo estou fazendo movimentos angulares. Por exemplo, é movimento da perna, da articulação do joelho, da articulação do tornozelo. A gente está tendo variações aí também na movimentação angular, tá? Também a distância de uma perna para outra influencia na movimentação angular. Temos os pontos anatômicos de referência para analisar o movimento. Pontos anatômicos de referência seria plano sagital, coronal, transversal e horizontal. Como que é dividido dessa forma? O plano sagital, o plano sagital ele seria antero-posterior, né? De trás para frente. Feito uma análise aí. Ele vai dividir o corpo em direita e esquerda. Aí seria o plano sagital. Temos o plano coronal. Né? Ele
ele é um plano vertical, tá? Vocês podem ver que eu coloquei bem didático aqui, tá? O plano sagital, ele está em vermelho, a identificação dele, o plano coronal, ele está em azul, a identificação dele, e o plano transversal, ele está em verde, a identificação dele, tá? Então, o plano coronal, ele é um plano de forma vertical, tá? Então, você vai imaginar aqui um plano coronal, onde é que vai passar no corpo da pessoa, onde você vai visualizar a parte anterior e a parte posterior da pessoa, tá? A parte da frente e a parte de trás. E também, além disso, temos o plano transversal, que já seria um plano horizontal, onde você vai subdividir em parte superior e parte inferior. Tá? Então, esses são os planos anatômicos de referência, tá? No corpo humano. Então, por exemplo, se a pessoa falar plano sagital, plano coronal, vocês já vão estar sabendo do que está se referindo. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre os movimentos articulares. Os movimentos articulares, eles são divididos em grupo A, B e C. Lembrando que sempre a articulação, o grupo A, B e C, falando só da articulação escápulo-humeral, tá? Que é aqui do ombro, da escápula, né? Então aqui temos o húmero, né? O osso aqui do braço, temos a cabeça do húmero e a escápula, né? Que está aqui atrás nas costas. Por isso a articulação escápulo-humeral, que é é a articulação do nosso corpo que mais tem movimentos aí, né? Por isso que eu subdividi para vocês em grupo A, B ou C. Tá? Então, essa articulação, ela pode fazer a flexão, pode fazer a flexão, pode fazer a extensão, pode fazer a adução, a abdução, tá? Opa, ao contrário, né? Adução, abdução, pode fazer a pronação, a supinação, a circundução, tá? Então, são todos esses movimentos que essa articulação ela pode estar fazendo. Tá? Além dessas, né, que eu citei, né, pode fazer a hiperextensão, a rotação lateral, rotação medial, tá joia? Ó, a abdução, né, do braço, quando eu estou fazendo esse movimento aqui. A adução é quando eu estou fazendo esse movimento. E a circundução seria esse movimento aqui. Flexão, tá? Subindo o braço. Hiperextensão, colocando lá para trás. Beleza? E temos aí a rotação lateral e a rotação medial também. Rotação lateral, que é para trás, e a rotação medial, que já seria para frente. Vamos falar do grupo A. O grupo A, a gente está falando só da articulação escápulo-humeral até agora, tá, gente? Depois eu vou passar para as outras articulações. Grupo A. Músculos que se originam no tronco, tá? Inserindo-se no braço. Tá? Então aqui temos a parte clavicular, né, que é pertinho da clavícula, a parte externo-costal, né, que já seria mais aqui do peitoral, que vem até no externo. Tá? Então, temos nessa musculatura aqui, temos o movimento de adução, flexão e rotação interna do braço, que é feito nesse grupo aqui. Agora já, por exemplo, aqui na musculatura do deltoide, né, que temos deltoide anterior, posterior, medial, tá? A musculatura anterior, deltoide anterior, que seria essa musculatura da frente, que está na figura em vermelho, ela é responsável pelos movimentos de flexão, rotação interna do braço, adução na horizontal, tá? Já na parte medial, que seria a parte em verde, seria a responsável pela abdução do braço, tá? do movimento. E na parte posterior, ele é responsável pela abdução na horizontal, extensão, rotação externa do braço. Então, para que seria, ou não é, qual que é a principal função dessas musculaturas aí? Estabilizar a articulação do ombro, projetando a cabeça do húmero na cavidade glenoide durante os movimentos do ombro. Tá? Então, é para dar esse suporte de estabilização da articulação do ombro. Também temos aí no nosso grupo A ainda, tá? A musculatura do latíssimo do dorso,
serrátil anterior, né, e temos aqui parte aqui do peitoral. Tá? Do latíssimo do dorso seria o responsável pelos movimentos de adução, movimento de extensão, rotação medial do braço e abdução horizontal. Já o serrátil anterior, tá, a gente já é responsável mais pela abdução, rotação lateral da cintura escapular. E a musculatura que está em verde, né, seria responsável já pela depressão da cintura escapular e abdução da escápula. Tá? Então vocês fiquem tranquilos, gente, que na parte prática, né, a gente vai estar analisando aí também alguns movimentos articulares de como tá fazendo, tá? Inclusive, né, a nossa atividade em aula de hoje vai ser responsável sobre esses três, sobre os movimentos, né, que cada articulação pode estar fazendo, ou qual cada músculo é responsável por determinado movimento. Tá? No grupo B, lembra que a gente está falando, tá, ainda dos músculos que se originam no tronco, tá, inserindo-se no braço. Tá? A gente dividiu em A, B e C. Tá? Então, o grupo B são os músculos que se originam no tronco e se inserem na escápula. Tá? Então, se originou no tronco, tá? E inserção é lá na escápula. Beleza? A escápula seria essa região aqui, né? Bem específica das costas para vocês estarem se familiarizando. Essa musculatura aqui, e também juntamente com o romboide menor e maior, tá, que está nessa mesma região, tá, lembrando que essa musculatura aqui é o nosso famoso trapézio, tá, gente? Então, o trapézio, ele começa aqui lá praticamente no pescoço e vem até lá na região das costas, né, no meio das costas. Então, isso ali tudo a gente está envolvendo o nosso trapézio. E essa musculatura, ela é responsável por elevação e rotação superior da escápula, retração da escápula, abaixamento e rotação superior da escápula. Tá? Então, por exemplo, vamos lá, retração e elevação da escápula, o que acontece, né, qual que é a importância disso, pô, não sei o que é retração da escápula. Gente, por exemplo, vamos pegar um exemplozinho simples lá da academia, exercício de costas, gente. Os exercícios de costas é essencial vocês fazerem retração e elevação da escápula. O que seria isso? A movimentação, tá, da escápula. Por exemplo, vamos pegar uma remada sentada, fazendo essa movimentação, que seria, né, os movimentos da escápula que elas são responsáveis. Tá? Então, você tendo uma consciência corporal e conseguindo fazer essa movimentação da escápula, principalmente nos treinos de costas, né, de dorsais, consequentemente, você vai utilizar menos a outra musculatura. Por exemplo, quando a gente treina costas, muitas vezes você sente uma dorzinha no bíceps, né, outro dia. O que significa isso? Não que você fez errado, mas você poderia ter enfatizado mais essa retração da escápula, esse movimento da escápula. Tá? Então, isso aí é muito importante. Levantador da escápula. Aqui, esse músculozinho aqui, ele auxilia o trapézio, tá? Esse aqui ele é mais profundo, ele auxilia o trapézio, na elevação, rotação e retração da escápula. Também no encolhimento e na abdução do ombro, tá? Então, são esses movimentos que eles estão auxiliando aí. Agora, vamos lá. Temos aí o movimento de elevação lateral no cabo, no cross, né? Então, se você for fazer o termo do nível mais elevado, tá, você está trabalhando o torque, né, uma distância do centro de gravidade, só que você está começando a recrutar o trapézio. Tá? Então, essa que seria a diferença de você fazer a elevação lateral, né, até na linha do teu ombro, ou você for fazer a elevação lateral mais alta, né, você elevando ela um pouquinho mais. Então, você já vai estar trabalhando um pouquinho mais do trapézio e tirando um pouquinho da tensão do deltoide. Tá? Então, essa que seria a diferença da angulação. Né? Então, olha aqui, gente.
movimento inicial, né? Movimento, vamos pegar uma elevação lateral, seria o elevamento, a fase final do movimento, e agora, se você quiser continuar o movimento, temos uma outra angulação, aonde eu vou estar recrutando o trapézio também. Tá? E temos o grupo C. Tá? O grupo C seriam músculos que se originam na escápula e se inserem no braço. Tá? Então, na escápula temos, né, a musculatura subescapular, temos o redondo menor, que é um pouquinho mais profundo, né? Temos o infraespinhoso, temos o supraespinhoso nessa parte um pouquinho mais superior aqui, e o redondo menor que está aqui por baixo, nessa parte mais profunda aqui. Tá, então, qual que seria a função dessa musculatura? Estabilizar a articulação do ombro, que é o glenohumeral. Tá, então, vamos falar aqui da subescapular. Qual que é a origem dela? Na fossa subescapular da axila, pertinho da axila. Tá? Qual que é a inserção dela? Tubérculo menor do úmero. Qual que é a ação? Rotação interna do ombro. Tá? Então, essa é a responsabilidade da, da musculatura subescapular. O redondo menor, tá? Temos aqui uma vista, né? E aqui temos a outra vista do redondo menor. Origem na borda axilar da escápula, tá? Inserção no túbulo menor no túbulo menor do úmero, túbulo maior do úmero, desculpa, tá? E a ação seria a rotação externa do ombro, ou abdução horizontal. Tá? A musculatura supraespinhosa, a origem da fossa supraespinhosa da escápula, e a inserção é no túbulo maior do úmero. A ação é a abdução do ombro. E temos aí a musculatura infraespinhosa. A origem é a fossa intraespinhal da escápula, infraespinhal da escápula. Inserção no túbulo maior do úmero. Podem ver que praticamente a inserção aí são todos no úmero, tá? Que a gente está falando que insere no braço, tá? Então, a articulação principal aqui é na cabeça do úmero, né? Então, a inserção, então o que vai mudar mais é na origem, né? A inserção vai ser todas no úmero. E ação, a rotação externa do ombro e a abdução horizontal. Tá joia? Essas são as ações da musculatura ali. Então, vamos falar, por exemplo, continuando falando da nossa articulação aqui. A função principal é manter a cabeça do úmero contra a cavidade glenoide, reforçar a cápsula articular e resistir ativamente a deslocamentos indesejáveis do úmero na direção anterior, posterior, superior, né? Então, tem muitos movimentos aí que a gente pode estar fazendo. Então, como ela é a articulação mais móvel, mais instável do nosso corpo, é muito importante de vocês estarem fazendo um breve aquecimento quando a gente for trabalhar, por exemplo, peitoral, costas, né? Não só um aquecimento de forma geral, mas como de forma específica, né? Desse aquecimento, vamos pegar lá, né? Esse movimento que fazemos aqui no crossover, né? Pode ser no crossover normal, pode ser no crossover angular, ou pode até mesmo você fazer esse movimento com halteres, tá? Então seria um aquecimento, por causa como que é uma articulação mais móvel, mais instável do corpo, é bom a gente prepará-la, né, de forma específica para estar praticando o exercício físico. Então a composição dela, 4 ossos, 20 músculos, 5 articulações, né, dos movimentos articulares. A gente vai falar aqui das demais articulações e não só da articulação glenohumeral. Os ossos, né, que envolve aqui nessa articulação seria o úmero, a escápula, a clavícula e a costela. Tá? Então vamos lá. Úmero, a escápula, clavícula e as costelas. Tá? E as articulações que temos aí, a articulação escápulo-torácica, acriômio clavicular, externo-clavicular, subdeltoide e glenohumeral. Tá? Então, essas são as articulações que
a cabeça do húmero, que o húmero, a cabeça do húmero com o nosso tronco ele tem, tá? Então ele tem praticamente essa composição: 4 ossos, 20 músculos e 5 articulações, tá? Então nessa, por exemplo, nessa articulação a gente tem as articulações menores aí também, né? Que tá que não são visíveis, né? Então a gente estudando ela mais a fundo a gente consegue estar visualizando aí, tá? Por que é tão importante a gente estar fazendo o aquecimento da articulação, né, principalmente da cabeça do húmero do tronco? Por quê? Síndrome do impacto do ombro é muito comum tá acontecendo, tá? Principalmente não só por lesões de esforço repetitivo, né, que seriam antiga LER, né, lesões por esforço repetitivo, agora conhecida como DORT, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, como também excesso de exercício físico, excesso da intensidade, né, também pode estar acontecendo essa síndrome do impacto do ombro, tá, onde acontece a compressão estrutural no ombro ou do atrito mecânico. O que isso aí pode gerar? Inflamação ou degeneração na região húmero-acromial. Húmero-acromial. Beleza? Quais que seriam as causas da síndrome do impacto do ombro? Artrose, traumas, trabalho, esporte, a própria anatomia do acrômio também, ela pode vir a ser uma causa aí da síndrome do impacto do ombro. Os sintomas: dor, limitação do movimento. Tá, estou fazendo um movimento, né, e até mesmo uma rigidez, né? Então, isso aí seria algum dos sintomas. Sendo que a dor ela é classificada em 3 graus, tá? Grau 1, grau 2, grau 3, tá? Então, depende de acordo com a severidade dessa síndrome. O diagnóstico, ele pode ser feito com uma anamnese, tá? Nas próximas aulas a gente vai saber o que é exatamente a anamnese, como estruturá-la uma anamnese, quais são os principais componentes, né? Exames clínicos, exames de imagem também são feitos, né, para diagnosticar, e a capacidade funcional, quando ela está um pouco limitada, quando tem a dor, a gente já pode desconfiar de alguma particularidade. Então, temos aí o tratamento conservador, que seria desde medicação, repouso, fortalecimento muscular ou fisioterápico, né, pode ser feito aí, tá? E o tratamento não conservador, que já seria a cirurgia ou até mesmo a acupuntura, né? Onde é que tem vários tipos de tratamentos aí. No tratamento conservador também temos, né? Vários estratégias e metodologias, tanto na nossa área, né? Que seria na área da musculação, desde fortalecimento, exercício isométrico, aquecimento, flexibilidade, tá? E temos aí também algumas técnicas, né, alguns métodos aí que seriam já da parte da fisioterapia, né, onde é que tem o kinésio taping, né, que são aquelas fitas adesivas, né, onde é que elas vão liberando gradualmente, né, alguns anti-inflamatórios também, tá, que estão envolvidos no tratamento conservador. Tá joia? Eu até uma vez fiz um curso de aplicação desse kinésio tape, tá, mas faz há muito tempo atrás. Para mim, estar aplicando ele, eu deveria fazer um outro curso novamente, né, onde é que é sempre estudado e leva tudo em consideração a inserção, a origem e a inserção muscular. Tá? Então, essas fitas elas são aplicadas dessa forma. Temos a articulação do cotovelo. Gente, vocês vão me dar uma licença, só vou pegar um suquinho ali só para dar uma hidratada, tá? Acabei começando a gravar a aula e esquecendo de deixar o suquinho ali. Uma hidratada. Vamos falar da articulação do cotovelo. A articulação do cotovelo, ela já é mais simples, né? Do que a articulação que a gente começou a falar agora. Né? Inclusive, a articulação anterior dividimos em etapas A, B e C. A articulação do cotovelo, ela é responsável pela flexão e extensão do braço, tá? Rotação interna e rotação externa. Tá? Então, essa é a responsabilidade da articulação do cotovelo. Na articulação do cotovelo, temos aí a articulação
femoral, articulação radiocapitelar e articulação radioulnar proximal. Tá? Então, aqui podemos analisar que somos 3 articulações em volta aqui do cotovelo, né? Também temos a bursa olecraniana. Tá? A bursa seria o que fica entre, né, uma junção e outra do osso ali. Vamos lá. Na articulação do cotovelo, temos aí vários casos aí que acontecem, tá? Tanto na prática da musculação, na prática do dia a dia, a epicondilite. Lembrem, gente, tudo que termina em ite é uma inflamação, tá? Então, epicondilite. Epicondilite é uma inflamação do epicôndilo. O epicôndilo, ele fica aqui na articulação do cotovelo, tá? Então, assim, seria a origem da dor no epicôndilo, tá? Que ele está aqui. A dor, ela pode ser irradiada. Tá? Então, aqui, uma vista de uma outra, de um outro ângulo, né? A origem da dor e a dor, ela pode ser irradiada. Tá? Então, aqui, uma epicondilite lateral, né? Que está envolvendo essa região aqui. E aqui temos a epicondilite medial, tá? Que a dor, ela pode irradiar aqui. Então, lembrem, gente, sempre tem uma origem e a inserção músculo, né? Aqui a gente tem uma origem e a dor irradiada. Qual que seria a causa? A causa seria qualquer atividade que coloca força valga no cotovelo ou envolva força muscular no antebraço. Tá? Então, essa epicondilite aqui, né, ela além dela envolver a força no cotovelo, né, vai ter uma força muscular no antebraço. Tá? Então, para isso, qual que seria um diagnóstico, né, dessa epicondilite? Seria o teste provocativo. O que seria isso? Para confirmar o diagnóstico, o examinador senta o paciente em uma cadeira. Tá? Então, vai sentar ali de frente para você, coloca o antebraço repousando sobre uma mesa, com a mão supinada. Tá? O paciente tenta levar o punho flexionando enquanto o examinador o segura para baixo. Então, você vai fazer a pressão para baixo, né, do punho do aluno, e ele vai tentar levantar para cima. Tá? Então, o diagnóstico consiste em dor do epicôndilo medial e nos tendões flexores pronados. Tá? Então, esse aí seria um diagnóstico fácil, né? Você faz um teste provocativo e realmente, se ele tiver essa dor aí, você já pode desconfiar de uma epicondilite, tá? E a epicondilite, se ela não for tratada, ela prejudica muito o treino da pessoa, né? A pessoa tem dificuldade para fazer tríceps, tem dificuldade para fazer o bíceps, né? Trabalhar a musculatura do bíceps, então ela acaba prejudicando bastante os nossos treinos, né? Então, para isso, é muito interessante fazermos o tratamento. Tá? No que consiste o tratamento da epicondilite? Repouso. Não adianta, gente. Às vezes você diagnosticou que você está com uma epicondilite, não adianta você ficar lá treinando em cima, em cima, em cima, em cima, só vai piorar, tá? E se você, por exemplo, sentiu lá uma dorzinha epicondilite, muitas vezes você fica parado uma semana, na outra semana você já está zero, já está treinando novamente, já está fazendo os exercícios como fazia antes, com a mesma carga, com a mesma intensidade, tá? Então, assim, se deu alguns sintomas aí, uns sinais da epicondilite, não fica tentando treinar mais fraco e mais devagar, é melhor separar alguns dias e depois estar voltando, tá? O que ajuda também a acelerar o processo de recuperação? Gelo. Tá? Gelo também ajuda muito. Tá? Lembrando que sempre quando você for fazer o gelo, é interessante você ter aquela barreira, né, para não procurar não queimar a pele, fazer essas coisas assim. Então, às vezes, enrolar o gelo num pano limpo. Ou quem tiver a bolsa de gelo também ajuda muito mais, né? Alongamentos aí também ajudam no tratamento. Tá? Modificação da atividade, tá? Muitas pessoas, né? Por exemplo, eu não quero parar de treinar, né? Aquele teimoso que não quer sair de jeito nenhum, não aceitou o seu conselho de fazer uma semaninha de repouso,
né? Beleza, vamos tentar procurar modificar a atividade, mas se mesmo assim ela não quer sair da atividade que está prejudicando ela, né? Muda os exercícios. Mudando os exercícios também você consegue estar acalmando essa pessoa aí, tá bom? Então, exercício resistido também, né? A musculatura vai dar um suporte para a articulação, também ajuda. Tá? Em último caso, aí seria uma cirurgia, né? Para estar fazendo esse tratamento. Vamos falar da articulação do joelho. A articulação do joelho também é uma articulação muito interessante aí, tá? Aonde praticamente envolve mais do que uma articulação, né? Aqui a gente está envolvendo o músculo do quadríceps, né? O osso fêmur. Aqui temos as cartilagens articulares, os meniscos, temos ligamento colateral medial, que é esse daqui, menisco, né? O ligamento colateral lateral, tá? O ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior, tá? Então aqui temos bastante estruturas, né, que venham a tá envolvendo essa articulação. A articulação é responsável pela flexão e extensão da perna, tá? E rotação interna e externa, tá? Então essa é a responsabilidade da articulação do joelho, tá? Mesmo tendo poucos tipos de movimento, né, ela é responsável aí por nos principais movimentos, por exemplo, da gente estar andando, da gente estar fazendo uma força, da gente correr, né, fazer um movimento linear ou angular, tá? Então tá tudo envolvendo aí. Então tem acomete muitas lesões, tá? A gente vai estar falando sobre lesões aí também mais para frente. Em atletas, principalmente jogadores de futebol, de vôlei, onde é que tem o salto, de basquete, onde é que pode ter a compressão do menisco, ruptura do ligamento, né, tanto colateral quanto lateral, medial quanto lateral. Então, essa ruptura ela pode ser parcial, pode ser total, tem vários graus do que pode acontecer na articulação do joelho. Articulação coxo-humeral. Vamos pegar o nosso quadril lá. Espinha esquiática, a tuberosidade esquiática. Aqui temos o ligamento iliofemoral, o ligamento isquiofemoral e temos o ligamento orbicular. Tá? Protusão do saco sinovial, trocante anterior, tudo isso aqui está envolvendo a articulação coxo-humeral. Tá? Quais são os movimentos responsáveis por essa articulação? Flexão, extensão, adução e abdução, rotação medial e lateral da coxa, circundução da coxa. Tá? Então, seria mais ou menos esses movimentos que são responsáveis pela articulação coxo-humeral. Tá? Não vou nem levantar aqui e mostrar para vocês mais ou menos como é que são os movimentos, né? Porque senão vocês vão ver que eu estou de short aqui dando aula para vocês. Temos a articulação do tornozelo. A articulação do tornozelo, tá? Temos vários ossos aí, né? Ligamentos envolvidos e quais são os movimentos da articulação do tornozelo? Flexão plantar, dorsiflexão, circundução, inversão e eversão. Tá? Por exemplo, vamos lá. Flexão plantar, dorsiflexão, circundução, eversão e inversão. Tá joia? Então, seria mais ou menos esses movimentos aí que a articulação do tornozelo faz. O que isso aí pode estar acontecendo comumente acontece? Temos a fáscia plantar, tá? Que ela está envolvida aqui na articulação do tornozelo, né? A fáscia plantar, que é uma face que fica bem abaixo aí do nosso pé. Tá? Aqui pode estar acontecendo a fascite plantar. O que seria isso? A inflamação da face. Quais são os métodos aí de tratamento? Depois que você diagnosticou uma fascite plantar, repouso, gelo, tá a mesma coisa ali do que acontece, tá? Aqui está a face plantar.
Vamos falar do esporão. Esporão, gente, o que seria isso? Vai acometer ali na articulação do tornozelo, principalmente em pessoas muito pesadas, né, ou que ficam muito tempo na mesma posição. Por exemplo, vamos pensar lá, o instrutor de musculação, né, o personal ele fica mais andando e tal, né, mas o instrutor também ele é orientado para ficar mais andando também para não para evitar o esporão, né, mas sim para fazer um atendimento mais legal, mais prestativo, né, onde é que a pessoa ela procura ser mais proativa, né. Então o esporão ele acontece ali no calcâneo, tá? Onde pode acontecer, onde pode ocorrer muita dor também, tá? Isso aí é praticamente por causa que a pessoa, né, como eu falei, muito pesado, fica muito tempo numa posição só. Aí acontece esse fenômeno aí do esporão, tá? Então, muitas vezes também pode ser cirúrgico, tá? O tratamento do esporão, tá? Onde é que a pessoa mal e mal consegue andar, né? Quando está no nível mais elevado, aí tem dificuldade para andar ou está fazendo movimentos por causa do esporão. Então, também por isso é bom estar tá usando sempre tênis, né, com amortecimento ideal, tá, de acordo com o tamanho do teu pé, procurar estar tá, utilizando tênis para diferentes atividades, né, por exemplo, um tênis, claro, eu sei que um tênis running, ele é mais caro, né, o custo dele é mais alto, só que se você for fazer corridas de longas distâncias, né, então procure investir nesse tênis, por causa que você pode evitar aí tanto lesões no tornozelo, quanto no joelho, quanto no quadril, né? E vai ficar muito mais agradável para você tá correndo. Em corridas curtas, né? Talvez um tênis, né? Talvez não precise ser um tênis tão invocado, né? Com um sistema de amortecimento, né? Talvez um Air Max, né? Que seria mais em conta também, tá? Em curtas distâncias, tá? Agora, em longas distâncias, em mais tempo, mais volume de treino, aí sim, né, eu investi aí num tênis bacana, tá? Então, hoje em dia tem até tênis que a nossa indústria está fazendo, até para você fazer o treino de perna, né? Que são tênis diferenciados aí, que é para você utilizar mais a musculatura, né, e menos a articulação também, onde eles jogam mais a sobrecarga na musculatura, tá? Então, até para você fazer um treino de perna, por exemplo, você tem algum tipo de tênis diferente, tá? Específico para tá fazendo aí seus agachamentos, seus afundos, o que for, né? Onde tem muita gente até, muitas pessoas, ou clientes, né, ou alunos, ou como queiram chamar, que na academia até tiram o tênis para fazer exercício de perna, né? Geralmente a gente vê isso no, em atletas, né? Atletas de rendimentos também que fazem isso aí, tá? Mas não orientamos fazer esse tipo de atitude, né? Até a gente chama atenção, né? Nesse tipo de alunos nesse tipo de aluno na academia, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, talvez um dumbbell ou um halter cair em cima do pé dele, enfim, né, pode acontecer. Então sempre eu fico naquela velha e antiga orientação, né, sempre utilizar o tênis, né, para estar fazendo atividade física. Temos a articulação do tronco, tá? Que é a articulação do core. Vocês já ouviram falar no Pilates, que trabalha muito core, no CrossFit, que trabalha muito core, que são os músculos do abdômen. Aqui você pode pegar também a musculatura um pouquinho da lombar, tá? Que são das costas, do glúteo, né? E músculos adutores da perna. Tudo isso envolve a musculatura do core. Gente, o core não só no Pilates, não só no CrossFit. Na musculação está sendo muito utilizada a articulação do core, e para você ter uma boa utilização na articulação do core, você tem que ter uma boa respiração, inspiração, expiração, saber quando inspirar, saber quando expirar, fazer o movimento respiratório por completo, tá? O movimento da caixa torácica, contração abdominal, tá? Então isso ajuda muito, auxilia muito nos exercícios, tá? Então não só na musculação, como sim também no dia a dia, né? Vocês podem ver, aqui eu tô dando aula, né? Queira ou não queira, eu tô trabalhando a musculatura do core,
Por exemplo, se eu não tivesse um core fortalecido, não que eu tenha o core fortalecido, né? Mas se eu não tivesse o core fortalecido, eu estaria assim, ó, tá? Seria uma coisa feia, né? Profissionais da saúde e tal, a gente tem que estar sempre numa postura legal, bacana, né? Uma musculatura do core bem fortalecida, beleza? É, E essa musculatura aqui também ajuda a prevenir muitas particularidades que venham a acontecer com o próprio exercício, com o sedentarismo, né, com o exercício feito de uma forma errada. Né? Então vamos lá. Aqui temos a vértebra, aqui temos outra vértebra, aqui temos o disco intervertebral, tá? Que auxilia, né, no exercício de impacto, por exemplo. Pelo simples fato de eu andar, esse disco aqui ele auxilia também. Tá? Agora, quando acontece a compressão desse disco, tanto medial, quanto lateral, quanto frontal, quanto mais a análise posterior, tá? Pode vir a acontecer a hérnia discal. Vocês já ouviram falar em hérnia de disco? É mais ou menos isso aí, tá, gente? É quando acontece essa compressão do disco intervertebral. Ele pode ser mais para um lado, mais para o outro, um pouquinho mais para frente, mais para trás. Por exemplo, se a compressão discal, né, o lado côncavo está para o lado direito, o lado convexo está para o lado esquerdo. O que você vai fazer para estar auxiliando essa pessoa? Lembrando que desse lado aqui, a hernia discal, ela está praticamente, o disco intervertebral ele está intacto. Aqui já está com hernia discal, né, onde é que já houve osso com osso, comprimiu a hernia discal, tá? Que eu vou fazer para melhorar a situação desse aluno, desse cliente? Alongar para o lado de lá? Procurar fazer alongamento para o lado de lá? Não, gente, não. Tá? Tem muitos profissionais que trabalham esse método, tá? Tá errado? Não tá errado, mas tem métodos que eles são mais efetivos. Por exemplo, se eu for praticar o alongamento para esse lado de cá, esse lado que tá bom, eu não vou estar, talvez, comprimindo ele? Né? Então tem que evitar fazer esse tipo de manobra aí, tá? Então assim, tem pessoas que eles defendem esse tipo de teoria, tá? Mas eu particularmente sou mais adepto à tração axial. O que seria isso? Pensem em uma corda que está no chão, né? Uma corda que ela está toda no chão, dobrada lá. Qual que seria a forma mais fácil de você tá deixando essa corda reta? Pega numa ponta e pega na outra ponta e estica. Tá? Então aqui a gente está fazendo o trabalho de tração axial, mas claro, gente, a tração axial tem vários métodos de você estar utilizando ele, tá? Onde a pessoa capacitada para fazer isso seria o nosso fisioterapeuta, tá bom? A gente pode fazer alguns alongamentos, né? E procurar a tração axial, ela envolve muito também com a articulação do pescoço, né? Da cabeça, onde tem movimento lateral, né? Hiperextensão. Tá? Então é bem complicado, só pessoas treinadas que são interessantes em estar fazendo isso aí. Quais são os movimentos do core? Da articulação do core, do tronco? Flexão, extensão, flexão lateral, rotação. Fácil, né? Flexão, extensão, flexão lateral e rotação. São praticamente os exercícios que a gente faz aí para abdominal, para lombar, né? Que a gente faz a extensão do tronco para lombar, enfim. Temos também, agora falando sobre a disposição da fibra no ventre muscular. A disposição da fibra, ela pode ser fusiforme, ela pode ser piriforme, e ela pode ser peniforme. Tá? A fusiforme, a disposição da fibra, ela vai ser paralelamente ou longitudinalmente, tá? ou longitudinalmente. Agora, as peniformes, elas vão ser obliquamente. Beleza? Aqui temos um exemplo da fisiforme. Elas são paralelas ou longitudinais. Tá? Temos um exemplo da peniforme. Tá. Aqui da fusiforme temos o exemplo do bíceps, tá? Agora temos um exemplo aí da peniforme, que elas já são oblíquas. Você pode ver que elas são aí mais transversais, oblíquas. Tá? Então a capacidade de produção da tensão da fusiforme
ela tem uma maior amplitude de movimento. Já na peniforme é uma maior tensão. A gente já vai diferenciar uma da outra aí. A área de seção transversa fisiológica na fusiforme, né? Porque como ela é longitudinal ou paralela, ela é menor. Se eu for fazer vamos falar de um grosso modo, se eu for fazer um cortezinho na fibra muscular, eu vou ver que a área da seção transversa, ela é menor, tá? A área da seção transversa seria assim, a fibra muscular está aqui. Eu cortei ela aqui no meio, tá? Então, esse pontinho aqui é a área da seção transversa, tá? Agora, na peniforme, pelo fato dela ser oblíqua, tá? Então, a área de seção transversa ela é maior, e também pela maior quantidade de fibras, tá? Agora, na tensão, na direção do movimento, a fusiforme ela tem maior eficiência e a peniforme ela tem menor eficiência. A força, velocidade muscular. A fusiforme ela tem menor força, maior velocidade contrátil. O que é isso? Potência. Agora, a peniforme ela tem maior força e menor velocidade contrátil. Por isso que temos que treinar bastante, por exemplo, panturrilha. Né? Não se treina da mesma forma que eu treino exercício de peitoral. Tá? Panturrilha, às vezes, né? A gente tem que colocar mais carga, né? E fazer uma velocidade contrátil menor e mais repetições, mais volume. Tá? Então, por isso, essa diferença aí. Tá, então aqui outro exemplo, tá? Aqui fica uma figura bem simples aí para vocês estarem analisando, onde temos o exemplo de musculatura fusiforme e peniforme. Lembrando que a musculatura fusiforme, né, com estilos fusiforme, ela é longitudinal, tá? E a peniforme é oblíqua. Tá? Então vamos pegar a fusiforme. Vamos pegar a musculatura aqui da posterior da tua coxa, dos músculos flexores. E vamos pegar a musculatura da parte anterior da panturrilha, tá? Que é aqui essa terceira imagem. Então, eu peguei a primeira imagem e a terceira imagem. Musculatura fusiforme, mais envolvida com a velocidade, tá, gente? Mais envolvida com a velocidade por causa dessas características. Menor força e maior velocidade contrátil. Tá joia? Então, consequentemente, potência. Então, tudo que a gente for falando, vocês têm que ir conciliando, tá? Ou alinhando ou envolvendo um assunto com o outro. E aqui já na musculatura peniforme, temos o sentido oblíquo. Tá? Então vamos pegar aqui o pé, a perna aqui ela está virada de costas, tá? Pra gente. Aqui de costas e aqui de frente. Mesma coisa aqui, de costas e aqui de frente e aqui de costas. Então essa é a diferença. Agora a musculatura oblíqua, né, peniforme, do quadríceps, tá, a parte da frente, musculatura extensora da coxa, né, e dos flexores plantares, panturrilha. Aqui está o indivíduo, ele está de costas. Tá? Então são mais envolvidas na força, tá, as peniformes. Agora as fusiformes, mais envolvidas na velocidade. Pessoal, essas são as nossas referências. Tá? Tivemos uma aula aí de cinesiologia, biomecânica. Próxima aula nós vamos terminar de falar o assunto da biomecânica. Tá? E eu agradeço a atenção de cada um de vocês. E agora a gente tem atividade em sala. Peço para todos ficarem aí. Tá joia? Valeu e até breve.